Boa noite, galera, tudo bem? Eu sou o Pablo, sou estudante aqui da Unicesumar e tenho a missão de fazer um curso básico, um passo a passo sobre saúde financeira. Então, vamos começar. São 5 passos para sua saúde financeira. O começo, a gente tem que reconhecer a situação atual que estamos. Ou seja, a gente tem que entender quais que são as nossas rendas, se é apenas uma, se a gente tem algum trabalho por fora que faz final de semana, um Uber, alguma coisa, e colocar na ponta do papel quanto que entra de renda todo mês. Depois a gente vai calcular as nossas despesas. E aí a gente vai ver se as contas são todas essenciais, que se você compra só realmente o que você precisa, ou se você tem bastante coisa desnecessária nessas despesas. Aí você colocando tudo isso no papel, você vai saber se você gasta bastante à toa ou se realmente todas as suas contas são necessárias, importantes, que você precisa todo mês. Mas geralmente vai ter bastante besteira, coisa que você poderia estar economizando nesse meio. Então, aí você entendendo qual que é a sua renda e quais são suas despesas, fica bem mais fácil fazer as coisas. Depois a gente vai ter que identificar os problemas, que no caso vão ser coisas que acontecem durante o mês, que você precisa gastar dinheiro que você não esperava, carro que estraga, moto, algum remédio que você precisa comprar e etc. Aí a gente vai para listar as nossas dívidas. O que isso quer dizer? Que você precisa saber quais são todas as suas dívidas, tanto faz inúteis ou as essenciais. Você listando todas elas, conseguindo separar, você vai entender o caminho que você precisa seguir. O certo é você listar todas as suas dívidas que não são essenciais, não são necessárias, que é um gasto que a gente pode chamar de à toa, que você gasta todo mês que não precisa, e as que são importantes, aluguel, luz, água, coisas essenciais. Você separando isso, você vai conseguir ter uma noção do quanto que você gasta à toa todo mês. E tendo essa visão, você vai ver também as contas que estão em atraso, coisa, financiamento, que você pode dar um jeito de melhorar ele. Você vai ver conta em banco, cartão de crédito, tudo você está embolado. Aí você precisa negociar essas contas. Tem coisa atrasada, precisa renegociar alguma coisa. Tem coisa que está pagando parcela muito alta, você precisa diminuir o valor, coisa que você pode adiantar. Você vai colocar todas essas contas no papel. Você fazendo isso, você negocia o que precisa, continua pagando e você precisa daí criar um plano. O que isso quer dizer? Você vai pegar todas essas contas que você fez, que você negociou, tudo, e vai criar um plano para você terminar de pagar elas. Ou seja, você vai definir uma meta, 10 meses, 1 ano, 2 anos, o que você achar necessário para quitar todas essas contas. Porque você precisa pagar todas as contas, não adianta querer fazer outra coisa antes. Mas dentro de uma realidade, você vai ver tua renda. Eu vou conseguir negociar dessa forma, vou conseguir adiantar isso dessa forma e vai criar um plano para você quitar essas suas contas. Se for preciso você ver que meu salário não dá, eu sou CLT, meu salário é X e não dá para sanar todas essas contas. Então você pode procurar uma renda extra, fazer um Uber final de semana, um iFood, arrumar algum trabalho eventual de finais de semana para poder quitar todas essas dívidas. E após você elaborar um plano, você precisa seguir ele, ver se ele está dando certo e continuar. E para isso funcionar, você precisa ter organização. O que você vai fazer? Você já viu tudo que você tem que pagar, você viu sua renda, aí você precisa separar esses gastos. O que isso quer dizer? O que é essencial, você separa, que é importante. Você não pode ficar sem pagar essas dívidas. Beleza. Você vai ver as que não são essenciais, quanto que você está precisando pagar. Separando isso, além das suas dívidas já existentes que você precisa quitar, vai ter os gastos que não são tão essenciais que você vai estar todo mês tendo que pagar. Aí você vai ter que
definir uns limites. Vou poder pedir um iFood essa semana, tudo bem, um por mês, não dá para pedir toda semana, tá com preguiça de cozinhar, fica pedindo iFood. Você marcando esses gastos, você vai saber que, tô gastando tanto nisso aqui todo mês, sendo que poderia estar usando para guardar ou adiantar aquelas dívidas que eu coloquei no papel que eu preciso quitar para alcançar minha liberdade financeira. Beleza? Você fazendo isso, definindo os limites dos seus gastos, separando tudo, é quando você já vai saber quando que está entrando a sua renda, quando que está saindo e vai poder se organizar melhor. Com isso, você já consegue reservar uma parte do seu pagamento. Aí, tá sobrando X aqui. Vou conseguir ir guardando um pouquinho aqui ou vou conseguir ir adiantando alguma outra conta. Em todo caso, você vai conseguir estar utilizando esse dinheiro de uma maneira boa, não vai estar gastando à toa. Igual você, como agora você está marcando tudo que você gasta, você sabendo que você estava gastando à toa. Então, com isso, você vai poder optar por guardar ou gastar de uma maneira mais inteligente esse dinheiro. E você sempre vai precisar replanejar tudo. Por quê? Se você criou um plano, separou seus gastos, separou a sua renda, o que é essencial, o que não é, você vai ver se está funcionando ou não. Se você achar que não está funcionando da maneira que tem que ser, você precisa replanejar. Você precisa parar, se organizar de novo, ver o que está dando certo, o que não está dando e recalcular a rota para você seguir. Porque não adianta você estar fazendo uma maneira que você está vendo que não está dando certo e insistir. Então você replaneja, se organiza e continua. O importante é a consistência. Depois disso, você precisa ter uma planilha, alguma coisa para registrar todos os seus gastos, anotar todas as suas despesas. Aí com essa visualização bem clara de tudo que você está fazendo, você consegue ter uma visão de longo prazo dessas coisas. Com isso, você tendo... Eu vou deixar uma planilha, é simples, é fácil de utilizar. Aí eu vou deixar na descrição aqui para quem quiser acessar e poder se organizar melhor. Já é de grande ajuda. Você consegue anotar todos os seus gastos, você consegue anotar a sua entrada, quando você paga ou não, o que é cada conta. E com isso você consegue visualizar e ter uma visão de quanto que você vai ter que pagar no mês. E se vai sobrar ou se vai faltar, aí você consegue ter uma boa noção. E após estar fazendo isso, você já vai estar vendo qual que é a sua renda que está entrando no mês, qual que é o seu gasto, vai estar tudo separado. Você vai saber se você já consegue poupar ou não, se você consegue adiantar as contas, elas já vão estar negociadas ou renegociadas, você vai estar pagando tudo em dia e você precisa quitar isso. Então, tendo essa visualização, você vai conseguir. Você já definiu sua meta aí, você vai pagar daqui 1 ano, 2 anos que seja. O importante é você seguir o plano para conseguir concluir isso, beleza? E então, com essa visualização que você vai ter, você consegue acompanhar a evolução. Você vai ver mês após mês, está funcionando, não está funcionando. É muito importante que você acompanhe essa evolução, porque senão, para que você está fazendo isso então? Se não está evoluindo, se não está melhorando. Você precisa seguir passo a passo, com paciência, porque não é do dia para a noite. E você acompanhando essa evolução, você vai saber se está dando certo ou não. Portanto, para encerrar, você precisa entender que isso é muito importante. Você está em um processo contínuo. Não é uma corrida de 5 km que você dá o seu máximo ali por um curto período e já era. É uma maratona que você vai precisar correr por muito tempo. Então você vai ter que ir um passo de cada vez, com calma e não se desesperar. Porque às vezes vai dar um pouco errado, vai dar um pouco certo e você precisa ter a paciência de entender que as pequenas mudanças são importantes. Você vai melhorar um pouco cada dia em cada aspecto e nessa evolução, tijolinho por tijolinho, lá na frente vai fazer diferença. Você não vai ver a evolução na hora, talvez não no próximo mês, não no outro, mas daqui 1 ano, daqui 2 anos, você vai ver como é que isso vai ser importante. Então, tenha disciplina para continuar, mesmo quando você achar que talvez não esteja dando certo. Só de você estar mudando sua cabeça, de estar tentando mudar, já é de grande diferença.
Então, um passo de cada vez, com paciência, lá na frente, você mudando sua forma de pensar, querendo mudar sua realidade, você já está à frente de muitas pessoas que não estão nem aí. Então, com tudo isso encaminhado, organizado e seguindo, você já está milhares de passos à frente para alcançar sua liberdade financeira em frente de muita gente. Então, aí depois de tudo isso, você vai conseguir quitar suas dívidas, beleza. Só que o mais importante é comece hoje. Faça isso hoje o quanto antes. Porque lá na frente, depois que você quitar as suas dívidas, você está tudo planejado, você vai conseguir começar a poupar, fazer uma reserva de emergência, mas sem pressa também, um passo de cada vez. Uma reserva de emergência, conseguir investir. Mas o primeiro passo vai ser isso. Quitar todas as suas dívidas, ter um plano, se organizar, saber para onde está indo todas as coisas. E é assim que você começa alcançando sua liberdade financeira, você vai dormir melhor, você vai ter uma vida mais tranquila, você não vai ficar nervoso, estressado, pensando nisso todo dia. Como é que eu vou pagar isso? Como é que eu vou pagar aquilo? Então isso é mais um processo para melhorar sua mente, para melhorar toda a sua vida. Então, comece hoje, tenha disciplina, paciência. As pequenas mudanças são importantes. Então, tenha foco e comece. Muito obrigado pela atenção de vocês e tenham uma ótima noite.